Muito bem. Nesta aula vamos continuar as restrições no que diz respeito à utilização como crédito do ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição de matéria-prima, mercadoria e outras, energia elétrica, serviço de comunicação, etc., ativo permanente. Sabemos que na aquisição de matéria-prima, mercadoria e serviço de transporte não existem restrições, mas no que diz respeito ao ativo permanente, já sabemos que o crédito vai ser mensal à razão de 1,48 do valor do ICMS destacado na nota fiscal de aquisição do bem e do ativo permanente, multiplicado ainda por aquela fração aonde no denominador aparece o total das operações e no numerador as operações tributadas mais as decorrentes de exportação, que não são tributadas, evidente, e saída de papel destinada à impressão de livro, jornal ou periódico, que também não é tributada. Então, no numerador, operações tributadas, mais exportação, mais saída de papel destinada à impressão de livro, jornal ou periódico. E no denominador, o valor total das operações. Certo? Então, minha gente, esta é a questão do ativo permanente. Eu vou pedir para o Vitor voltar só um slide para a gente lembrar um detalhe. Ótimo, aí está ótimo, está ótimo. Vamos voltar lá para o quadro, então. Vimos, portanto, que é através da utilização desta fórmula que nós chegamos ao valor do ICMS a ser creditado mês a mês durante 48 meses. Ou seja, o valor total do ICMS na nota fiscal de entrada, de aquisição do bem e do ativo permanente, multiplicado por 1,48, multiplicado pelo valor total valor das operações tributadas, mais as destinadas ao exterior, mais a saída de papel destinada à impressão de livro, jornal e periódico do mês, sobre o valor total das operações do mês. E vimos que existe, portanto, um livro próprio para isso, que é o CIAP, Controle Integrado do Ativo Permanente, para que o contribuinte possa ir calculando mensalmente esse valor. Mas existem alguns outros detalhes importantes com relação a isso. Vamos lá. O que determina o nosso inciso 4? O quociente de 1,48 será proporcionalmente aumentado ou diminuído pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês. Que diabo é isso? Volta para mim. Borba, agora que eu começo a entender, vem mais um detalhe que me confunde, mas é para isso que a gente está aqui. Tirar essas dúvidas. E muito simples isso. É 1,48 se o período de apuração for mensal. Se o período de apuração for quinzenal, por exemplo, vai ser de 1,96 o crédito. A fração a ser utilizada. Se o período de apuração passar a ser bimestral, a fração será de 1,24 e por aí afora. Ok? Então, essa fração de 1,48 será modificada pro rata die. Ela é de 1,48 considerando o período de apuração mensal de 30 dias. Se o período de apuração passa a ser decendial, como já foi em época de inflação, ou quinzenal, ou de 20 em 20 dias, ou bimestral, não interessa. Essa fração vai ser alterada proporcionalmente pro rata die. Certo? Então é 1,48 considerando 30 dias. E aí você faz o cálculo se o período de apuração for superior ou inferior ao mês, ou seja, 30 dias. Certo? Mais detalhes, vamos lá. Na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de 4 anos contados da data da sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata esse parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio. Então mais uma regrinha fácil, vamos lá. Mais uma regrinha fácil. Vamos imaginar o seguinte, o cara comprou o ativo permanente,
no primeiro mês, no mês de aquisição, já se acredita daquela fração de 1,48 multiplicado por aquela outra fração, nós já vimos. Vamos imaginar que ele só trabalhe com operações tributadas. Então vai ser sempre 1,48, porque a segunda fração, o numerador e o denominador serão iguais. Então, ele vai se creditando de 1,48. Chega no, sei lá, daí a 6 meses, por exemplo, o Versol vendeu o ativo permanente. Aliena o ativo permanente. Ele para de se creditar. Mas ele só se creditou, Bob, de 6,48. Azar dele. Parou. Não se acredita mais. Ok? Ô Bob, quem comprar dele vai poder se creditar. A razão de 1,48 do ICMS incidentes no valor da nota fiscal de aquisição do ativo permanente. Mas ele para de se creditar. Então, ele só pode se creditar a razão de 1,48 por mês até, ou seja, enquanto ele estiver como proprietário daquele bem do ativo permanente. Se ele alienou o bem do ativo permanente, imediatamente ele para de se creditar e perde o resto do crédito. Só vai se creditar até o mês em que ele estava de posse do ativo permanente. Certo? Vamos adiante. Além disso, serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos para efeito de compensação, prevista neste artigo e no artigo 19, em livro próprio, que é o SIAP, ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação disposto no inciso 1 a 4 desse parágrafo. Ou seja, é feito todo um cálculo para se creditar do ativo permanente. Mas vamos lá. Inciso 7. Ao final do 48º mês, contado da data de entrada do bem do estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. Que é isso? Muito fácil também, vamos lá. Vamos imaginar que um determinado mês lá, desses 48 meses, o contribuinte tenha comercializado 50% das operações tributadas, 50% das operações isentas. Isso vai fazer com que ele só possa se creditar da metade do 1,48, porque metade das operações foram isentas. E essa metade que ele não pôde se creditar naquele mês? Perdeu. Bob. Bob, então, vamos imaginar uma situação. Se o contribuinte, a partir do mês que ele adquire o ativo permanente, ele passa a só trabalhar com operações isentas durante 48 meses, ele vai se creditar de quanto do ativo permanente? 0. Não se acredita. Não se acredita. Por quê? Porque a última fração, o numerador será 0, porque as operações todas foram isentas. Não existe exportação, não existe saída de papel destinada à impressão de livro, jornal e periódico, e as outras operações foram isentas todas. Então, 0 que multiplica alguma coisa é 0, ele não vai se acreditar de nada. E passados 48 meses, parou, não vai se acreditar mesmo. Portanto, só vai se creditar integralmente a razão de 1,48 por mês aquela empresa que só realizar operações tributadas ou de exportação ou saída de papel destinada à impressão de livro, jornal ou periódico. Certo? Então, vejam como é importante e detalhada essa questão do crédito do ativo permanente. É muito importante e uma questão de prova, nós vamos fazer exercício, é uma questão muito comum, muito corriqueira em prova e que você tem que estar muito atento, porque como eu já disse, você faz a apuração de março, em que ele comprou o bem do ativo permanente, faz o cálculo, multiplica por 1,48, quando você vai fazer do mês de abril ao mês seguinte, você se esquece que também tem que se creditar daquele ativo permanente na mesma razão. Ok? Com todos esses detalhes que nós vimos aqui. Muito bem. Mas eu falei aqui,
que além do ativo permanente, também existem restrições no que diz respeito ao material de uso ou consumo, no que diz respeito à energia elétrica, no que diz respeito a serviço de comunicação, certo? Então vamos conhecer também essas restrições. Vamos lá. Artigo 33. Na aplicação do artigo 20, observar-se-á o seguinte: somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas a uso ou consumo nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020. Bob, então aquisição de bem para material de uso ou consumo não gera crédito só a partir de 1º de janeiro de 2020, exatamente. E com um detalhe, volta aqui, olha só. Detalhe curioso, né? Essa data, que hoje é 1º de janeiro de 2020, era 2000, mudou depois para 2002, 2004, 2011 e agora 2020. E provavelmente quando chega em 2020 mude novamente. Né? E eles vão alterando, o Congresso vai alterando a Lei Complementar 87, espichando esse prazo para a utilização do crédito relativo ao material de uso ou consumo. É importante a gente distinguir bem aqui, bem nitidamente. Bem para ativo permanente, aquela fração que nós já vimos, aquelas duas frações. E material de uso ou consumo, só a partir de 1º de janeiro de 2020. Tem muito tempo aí pela frente sem se creditar de material de uso ou consumo. Mas vamos adiante. No que diz respeito, olha só, artigo 33, inciso 4. Somente dará direito a crédito o recebimento de serviço de comunicação utilizado pelo estabelecimento, ao qual tenham sido prestado na execução de serviços de mesma natureza. Ora, muito fácil, volta para cá, muito fácil. É uma empresa que recebe serviço de comunicação e repassa serviço de comunicação. Vamos dizer, a mercadoria, entre aspas, dela é o serviço de comunicação. Ela recebe o serviço e retransmite. Esse serviço vem tributado pelo ICMS e a retransmissão é tributada também pelo ICMS e vai gerar crédito para ela sem nenhuma restrição, evidentemente. Mas vamos adiante. Quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre saída ou prestações totais, e a partir de 1º de janeiro de 2020, nas demais hipóteses. Nas demais hipóteses. Ora, mas nós precisamos ver como é que funciona isso aqui. Então, voltando para mim, esse detalhe, ou seja, quando da sua utilização resultar em operações destinadas ao exterior, como é que funciona? Vamos imaginar o seguinte: a empresa utiliza serviço de comunicação, telefone, por exemplo, e vem a conta de telefone com ICMS destacado no documento de prestação de serviço de comunicação. Muito bem. Se for retransmissão de serviço, nós sabemos que ele pode utilizar. Mas se for uma empresa que não exporta, por exemplo, ela não vai poder se creditar. Ela só vai poder se creditar se ela exportar alguma coisa para o exterior. Então vamos ver o seguinte: num determinado mês, a empresa, metade das operações foram para o exterior, exportação. Então ela vai poder se creditar de metade do ICMS destacado na conta de telefone. Se num determinado mês, 10% das operações foram de exportação, a empresa vai poder se creditar de 10% do ICMS destacado no documento do serviço de comunicação. Então ele vai poder se creditar desde que exporte e proporcionalmente ao que representa as exportações do total das operações dele. E a partir de 1º de janeiro de 2020, em qualquer caso. Certo? Mas nós ainda temos que ver mais restrições com relação à energia elétrica e vamos fazer isso na nossa próxima aula. Até lá.